E aí pessoal, Adriano aqui, hoje com mais um Matemática através de problemas, onde a gente une teoria e prática, resolvendo problemas de provas de concursos para estudar matemática, tá certo? Hoje é a questão de número 58 da AFA 2022, é a prova A, tá certo? Vamos embora? Bem, a questão 58 diz o seguinte: um cone equilátero tem em seu interior duas esferas tangentes entre si e tangentes ao cone, conforme figura a seguir. Aqui eu fiz um esboço, tem um cone e tem uma esfera maior e outra esfera menor, elas são tangentes entre si e tangentes ao cone, certo? Uma coisa que é dita aqui logo no início do enunciado é que é um cone equilátero. Primeiro, o que é um cone equilátero? É quando o diâmetro da base dele, esse segmento aqui, o diâmetro da base, corresponde à mesma medida aqui do lado do cone. O lado que eu digo é um segmento que vai do vértice do cone até a base. A distância do vértice do cone ao ponto de tangência entre o cone e a esfera de menor raio é igual a π raios de 3 centímetros. Ele está dizendo que a distância desse vértice aqui do cone até o ponto de tangência entre o cone e essa esfera aqui de menor raio, ele diz que isso aqui é π raios de 3 centímetros. π raios de 3 centímetros é essa distância aqui, do vértice até o ponto de tangência, entre o cone e a esfera de menor raio. O volume do cone em centímetros cúbicos é igual a... Então, dada essa informação aqui, essas informações, qual é o volume do cone? Certo? Primeira coisa é lembrar a fórmula do volume do cone, né? O volume de um cone é igual a 1/3 da área da sua base, área da base, multiplicada pela altura do cone, certo? E que área de base é essa? A base é uma circunferência de raio R. Vou dizer que o raio daqui é R, certo? Então, esse volume vai ser 1/3 da área da base, que é a área de uma circunferência de um círculo, né, de raio R. Π R ao quadrado vezes H, certo? Então, para determinar o volume, eu preciso saber quem é o raio e quem é a altura desse cone, certo? Então, vamos usar essas informações. Bem, para resolver esse problema, é bom a gente colocar isso aqui no plano, planificar isso aqui para enxergar isso aqui nessa visão aqui, certo? Essa visão lateral aqui. Então, vou planificar isso aqui. Vou desenhar do mesmo jeito. Não ficou exatamente igual, né? Mas esse aqui ficou, acho que mais próximo de um triângulo equilátero, né? Então, eu vou desenhar também os círculos, que na planificação essas esferas viram circunferências, certo? Tem esse maior e tem a circunferência menor, tangenciando aqui o cone, né? Tocando aqui, e elas se tocam aqui também nesses pontos, certo? Vou identificar algumas variáveis aqui que podem ser úteis no problema, que é, por exemplo, esse raio aqui, ó, raio da base. Como esse triângulo é equilátero, uma informação que é rápida de a gente tirar é de que esse ponto de tangência aqui dessa esfera com a base do cone está bem no centro da base aqui do cone, certo? Então, a distância desse ponto aqui até essa extremidade é o próprio valor do raio do cone, da base do cone, certo? Então, eu vou chamar esse outro raio aqui de R, chamar R1, R2, o raio maior, e esse raio menor aqui de R1, certo? Temos 3 raios aqui, o raio da base do cone, o raio da esfera maior e o raio da esfera menor, certo? Então,
essa informação aqui que é dada é que esse ponto de tangência aqui, essa distância desse ponto até o vértice aqui é π raiz de 3 centímetros. Bem, então vamos tentar usar essa informação para ver se vai ser alguma informação útil daqui. Bem, uma coisa útil de observar aqui é que esse ponto aqui do centro dessa esfera menor até o ponto de tangência é um raio, né? E esse raio ele vai formar um ângulo de 90 graus com esse segmento aqui, certo? Toda vez que eu tenho uma circunferência e eu traço uma reta tangente a ela, no ponto de tangência, o raio que passa por esse ponto de tangência é sempre perpendicular. Esse ângulo aqui é sempre de 90 graus, certo? Entre essa reta tangente e o raio que passa por esse ponto de tangência, certo? Então, eu já vou desenhar isso aqui, vou dar um zoom aqui. Tem aqui esse segmento. Tenho o ponto de tangência por aqui assim. E aqui, ó, é dado esse valor aqui, que é π raiz de 3. E tem um centro aqui. E aqui forma um ângulo de 90 graus, certo? Estou dando um zoom nesse trecho aqui. Aí eu vou fazer o quê? Se eu traçar aqui, ó, um segmento que vai do centro dessa esfera aqui, que eu estou vendo com uma circunferência, né? E o vértice do cone, ele vai formar um triângulo retângulo, né? Onde essa medida aqui é o próprio raio da esfera menor. E eu tenho essa medida, que eu não sei, essa medida aqui desse cateto é π raiz de 3, só que eu preciso da informação desse ângulo, por exemplo, para determinar o R1. Isso é fácil também de ver, porque se essa projeção aqui é um triângulo equilátero, se eu traço um segmento aqui, ó, que passa pelo vértice, dividindo esse ângulo aqui no meio, ele vai dividir certinho, ó, passando pelos centros das esferas, pela simetria do problema. Essa aqui são circunferências e esse aqui é um triângulo equilátero. Os centros vão coincidir com essa altura aqui, vão passar exatamente no meio, certo? Porque não pode ficar nenhum pedaço maior da circunferência para um lado do que para o outro. Então, esse segmento tem que dividir igualmente as circunferências, logo elas vão passar exatamente no centro delas, certo? Então, eu tenho aqui esse ângulo. Como esse ângulo aqui é de 60 graus, já que se trata de um triângulo equilátero, essa medida aqui desse ângulo é metade disso. Esse ângulo é de 30 graus, certo? Então, daqui eu consigo já determinar R1. Como? Fazendo a relação de tangente. Cateto adjacente, cateto oposto, R1, pelo cateto adjacente, com relação ao ângulo de 30 graus, é igual ao quê? É igual a tangente do ângulo de 30 graus, certo? Então, eu já tenho o R1 aqui, certo? Que é R1, multiplicando isso aqui, é π raiz de 3, multiplicado pela tangente de 30 graus, certo? Π raiz de 3, multiplicado pela tangente de 30, que é raiz de 3, sobre 3, certo? Tem que lembrar isso aqui, tem que estar decorado essa tangente. Os ângulos de seno, cosseno, tangente de 30, 60, 45 graus são ângulos notáveis que a gente tem que decorar o seno, o cosseno e a tangente, certo? Então, fazendo a conta aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Esse 3, isso aqui, vai cancelar com esse, certo? Então, R1 vai ser π centímetros, certo? Já consegui determinar R1. Agora, dado essa informação, como é que a gente vai determinar alguma informação útil, né? Que a gente precisa saber quem é um raio da base e quem é a altura. Bem, eu apaguei aqui para o carro do espaço. Eu já deixei guardada essa informação aqui, de que
O valor do R1 é π centímetros, certo? Agora, o que a gente tem que notar é o seguinte, é o pulo do gato do problema, certo? Eu fiz aqui esse segmento aqui, ó, e vou pegar esse triângulo menor aqui, que também é equilátero, né, certo? É semelhante a esse maior, e eu vou desenhar ele aqui embaixo. Desenho ele aqui. Aí, tá aqui o centro dele. Quando a gente faz o seguinte, se eu traçar um segmento e sair de um vértice até o ponto médio do lado oposto do triângulo, esse segmento aqui é chamado de mediana, certo? Um segmento vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto desse vértice. Se eu fizer isso com qualquer outro segmento, qualquer outra vértice aqui, e traçar um segmento que vai dele até o ponto médio do lado oposto, vou ter outra mediana. Essas medianas, elas se interceptam num ponto especial chamado de baricentro de um triângulo, certo? A interseção das medianas de um triângulo é conhecido com esse ponto chamado baricentro. E o baricentro, no caso específico do triângulo equilátero, para esse triângulo aqui, triângulo equilátero, existe uma outra coisa que esse ponto aqui do baricentro ele vai coincidir com o centro da circunferência inscrita, certo? Por que coincide? Por causa de questão de simetria. Essa mediana ela vai cortar o triângulo no meio, duas partes iguais, certo? Por ser equilátero, essa medida, esse lado aqui é igualzinho a esse aqui. São dois triângulos iguais. Então ele vai dividir esse círculo aqui em duas partes também iguais, certo? Da mesma forma, se eu traçar uma outra mediana aqui, ele vai dividir o triângulo em duas partes iguais e por simetria a circunferência também tem que cair igualmente para os dois lados, certo? Então ele vai dividir sempre duas partes iguais. Por dividir duas partes iguais, ela tem que passar, essa mediana tem que passar tem que coincidir com o diâmetro da circunferência. Logo ela vai passar pelo centro dela, certo? Como passa pelo centro, então a gente diz que esse ponto aqui do baricentro também coincide com o centro da circunferência escrita, certo? Então eu tenho uma circunferência aqui escrita, onde esse valor aqui, ó, que vai desse baricentro até aqui é o ponto médio, que corresponde também ao ponto de tangência aqui, é o R1, né? É o raio que a gente encontrou. E uma propriedade do baricentro é que ele vai dividir essa mediana em duas partes, certo? Essa parte aqui que vai desse ponto médio até o centro, até o baricentro, e outra parte que vai do baricentro até o vértice. E o que é que essas partes têm de especial? Se eu traçar isso aqui, ó, daqui para cá, e fazer isso, essa medida daqui para cá é 1/3 dessa medida total, e essa outra parte aqui é 2/3 dessa medida total aqui da mediana, certo? Então o baricentro, essa mediana faz isso, esse baricentro vai cortar a mediana em duas partes. Essa primeira parte, que é 1/3 da mediana, e essa segunda parte, que é 2/3 da mediana, certo? Agora note que esse primeiro terço aqui da mediana vai coincidir com o próprio raio da circunferência inscrita, certo? E os 3/3, o todo, nesse caso aqui, corresponde a uma altura, certo? Porque esse ângulo aqui, por simetria também, é um ângulo reto. Então a altura desse triângulo menor aqui, ó, vou identificar aqui essa altura, é 3 vezes o valor desse raio, certo? Porque esse R1 é 1/3 desse valor total. Logo, a altura é 3 vezes o R1, certo? O valor de H, dessa altura menor aqui, desse triângulo menor que eu tirei. Agora, eu posso aplicar esse mesmo raciocínio aqui
por triângulo total, certo? Esse triângulo maior aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, pegar a altura maior, o H maiúsculo, e eu vejo aqui que essa circunferência aqui de raio R2 é uma circunferência inscrita a esse triângulo equilátero maior, certo? Então, ele vai ter a mesma propriedade aqui desse triângulo menorzinho aqui. Esse R2 aqui vai ser 1/3 dessa altura total aqui de H, certo? Logo, essa altura H vai ser o triplo do R2. Da mesma forma, para esse triângulo menor, essa altura aqui, H minúsculo, é o triplo do R1. Essa altura aqui, H maiúsculo, vai ser o triplo do R2, pelo mesmo raciocínio que eu apliquei aqui, certo? Vai ser o triplo de R2, certo? Bem, a gente tem R1, mas não tem R2, né? Mas aí que está outra informação importante. Veja aqui, esse centro aqui, esse baricentro, vai pegar essa parte aqui que é R2 e essa parte daqui para cá que é o dobro de R2, né? Essa parte é 1/3 e aqui é o dobro disso, é 2/3. Aqui também é R2. Eu tenho um R2 aqui, tenho um R2 aqui e o que sobra tem que ser outro R2 para fechar os 3 R2 aqui, certo? Só que esse 1R2 que está aqui, esse R2 daqui para cá, isso aqui é R2, certo? Aqui é R2 mais R2 mais R2 dá o todo. Vejo que coincide com o H, esse H que é o triplo de R1, certo? Então já tem uma relação entre R2 e R1, certo? Qual a relação? É que o R2 é o triplo do R1, certo? Então agora eu já sei que é a altura. A altura é o triplo de R2 e R2 por sua vez é o triplo de R1. Logo a altura que eu estou procurando vai ser 9 vezes o R1. Como R1 é π, a altura vai ser 9π centímetros, certo? Bem, eu já consegui encontrar a altura, mas falta encontrar o R, né? A base. Esse R dá bem menos trabalho de calcular, porque não teve que usar esse raciocínio todo. Basta saber isso aqui. Esse triângulo aqui, ó. Veja que isso aqui, daqui para cá, é a altura H, né? Esse H maiúsculo aqui. E essa medida daqui para cá é R. Esse ângulo aqui de 90 graus. E esse ângulo aqui é de 30, certo? Como a gente tinha visto antes. Então, tem um outro triângulo retângulo aqui. E aqui é o cateto oposto a esse ângulo de 30. Logo, o R vai ser o cateto adjacente multiplicado pela tangente de 30 graus. O cateto adjacente é o H, que é 9π. Então, vai ser 9π multiplicado pela tangente de 30, que, de novo, é raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, o valor do raio vai ser 9 por 3, 3. 3π raiz de 3 centímetros, certo? Tem aqui o R, tem o H, agora é só calcular o volume. O volume vai ser 1/3 de π multiplicado por R ao quadrado, só que R é 3π raiz de 3 ao quadrado multiplicado pelo H, que é 9π. 9π. Certo? Eu posso fazer isso aqui, ó. Esse 3 com 9 aqui vira 3. Posso combinar esse π com esse π, vai virar π ao quadrado. Vai ser igual, vou pegar esse 3, botar para cá, 3π ao quadrado e fazer o quadrado disso aqui. O quadrado disso aqui é o quadrado de 3π vezes o quadrado de raiz de 3. O quadrado de 3π dá 9π ao quadrado e o quadrado de raiz de 3 dá 3. Então eu tenho π ao quadrado com π ao quadrado e tenho esse 3 com 3 dando 9. Então eu vou simplificar aqui. Deixa eu ver se aqui dá. Vai ser 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. 81. Π ao quadrado vezes π ao quadrado dá π à quarta. Certo? Π à quarta. 81 π à quarta corresponde à letra A. Certo? Então, a resposta do problema
é a letra A. Ok, pessoal. É um problema fácil e difícil ao mesmo tempo, porque o pulo do gato principal aqui é a observação de que esse ponto aqui, o centro da circunferência, que é a projeção desse problema aqui, eu projetei um problema espacial aqui num problema de geometria plana, e esse raio aqui da circunferência inscrita, ele é 1/3 da altura do triângulo que circunscreve essa circunferência, certo? Sabendo essa informação aqui, você consegue saber a relação entre a altura e o volume do raio. A altura é necessária para calcular o volume, e o raio é uma relação trigonométrica básica, né, de cateto oposto por cateto adjacente num triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus. Cansei. É isso aí, pessoal. Até a próxima.